A África é uma das regiões mais atingidas pelos efeitos das alterações climáticas. Mas porquê? O que explica esta realidade? Estará nas nossas mãos mudar o curso destes fenómenos extremos que já estão a ter impactos nas nossas vidas? Que exemplos temos já do impacto das alterações climáticas em países como Angola ou Moçambique? Estas são apenas algumas questões que vamos abordar neste vídeo, que conta com a participação do ambientalista moçambicano Carlos Serra, que posso-vos já adiantar. Cita o ordenamento do território como uma prioridade crucial de qualquer governo nesta luta pela salvação do clima. É muito importante que, pelo menos, construamos a resiliência. Para entender tudo isto e perceber quais as razões pelas quais a África é tão fustigada pelos fenómenos climáticos, precisamos primeiro de olhar para o que está a acontecer no mundo. Para travar as alterações climáticas, o mundo tem de limitar o aquecimento global, ou seja, a emissão de gases com efeitos de estufa. A linha vermelha está definida. O aumento da temperatura global não pode ultrapassar os 1,5 graus. Para isso, países de todo o mundo assinaram o Acordo de Paris, que define que metas tem cada Estado que cumprir para que juntos consigamos reduzir o impacto da nossa ação no planeta. Mas os alarmes já estão a soar. Isto porque o aquecimento provocado pela atividade humana atingiu 1,5 graus entre 2013 e 2022. Mas que atividade humana? A principal causa das alterações climáticas é a utilização de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão e gás natural, uma vez que estes emitem gases com efeito de estufa que fazem aquecer a atmosfera, os oceanos e a Terra. Um relatório síntese do IPCC, o painel intergovernamental para as alterações climáticas da ONU, publicado em março deste ano, é claro. Para o mundo manter o limite do aquecimento nos 1,5 graus Celsius, as emissões de gases com efeito de estufa têm de ser reduzidas praticamente para metade até 2030. E o que quer isto dizer na prática? Qual o significado de todos estes números nas nossas vidas? Pois bem, com o aumento do aquecimento global, o mundo tem sido palco de fenómenos extremos mais frequentes e intensos. Falamos de ondas de calor sem precedentes, secas intermináveis ou chuvas intensas nunca antes vistas. Todos têm provocado, direta ou indiretamente, e ano após ano, a morte de cada vez mais pessoas. A Organização Mundial de Saúde estima que entre 2030 e 2050 morrerão no mundo mais 250 mil pessoas por ano devido às consequências das alterações climáticas. Mas, como em tudo, os efeitos são mais notórios nos continentes do que noutros. No caso das alterações climáticas, a África é uma das regiões do globo que mais sofre, apesar de ser responsável apenas por cerca de 4% das emissões do mundo. E porquê? A resposta está na sua localização, mas não só. Também a falta de capacidade de adaptação a fenómenos extremos e a escassez de recursos explicam esta vulnerabilidade do continente. Anda aqui uma questão de desenvolvimento humano sempre a considerar, mas também de infraestrutura. Então, se considerarmos que muitas das infraestruturas não são infraestruturas resilientes, então qualquer fenómeno climático extremo torna-se um problema maior do que seria num país onde há ordenamento do território, etc. Países como a Etiópia, o Quênia e a Somália estão a braços com uma das piores crises da sua história e que está a deixar milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Já na África Austral, prevê-se que a ocorrência de chuvas fortes, inundações e ciclones continue a aumentar, o que irá provocar a propagação de doenças infecciosas. As estações estão todas trocadas. Estão a surgir chuvas anómalas no período da estação seca. Isto causa problemas muito sérios nos bairros, nos assentamentos humanos, porque o que é que acontece muitas vezes é que a água não seca. Então temos uma situação de quase calamidade pública. Não precisamos de recuar muito para nos lembrarmos dos últimos fenómenos que atingiram Moçambique. Só na última década, o país foi assolado por 5 ciclones e 2 tempestades tropicais. Já este ano, o ciclone Freddy atingiu o país não uma, mas 2 vezes. Moçambique é um dos países do globo cuja localização geográfica torna o país vulnerável aos efeitos das alterações climáticas. Por exemplo, Maputo, a capital do país, é, segundo a ONU, uma das 13 cidades do mundo que terá de enfrentar o impacto da subida dos níveis da água do mar, provocado pelo aquecimento global. Também em Angola, os efeitos das alterações climáticas são mais do que notórios. No sul do país, estima-se que a seca esteja a afetar cerca de 2 milhões de pessoas. Com todo o respeito, porque acho que há erros que estão a ser cometidos, cá e lá, falando também um pouco de Angola, que conheço um pouco a realidade, e é tempo de corrigi-los. Em Moçambique estamos num ano interessante, que é estamos na véspera das eleições para as agora 65 autarquias. Se nós formos a ver a localização geográfica de grande parte destas autarquias, está precisamente na zona costeira.
Então, é algo que também tem que entrar na cabeça dos nossos autarcas, dos nossos edis, porque é necessário considerar mudanças climáticas no processo de governação. Diferentes realidades, um inimigo comum. O que podem afinal fazer os governos de cada país? Ou é necessária uma resposta global, como defendem tantos ativistas? Estarão os países africanos livres de responsabilidades, uma vez que os países industrializados são os que mais poluem? Há claramente uma responsabilidade muito maior dos países que estão associados à Revolução Industrial, então os grandes países emissores, as responsabilidades são comuns, temos que considerar. Portanto, nós outros temos também que fazer a nossa parte. O ordenamento do território já tem que ser uma prioridade nacional. Podemos não ter dinheiro para conceber planos muito bonitos, todos XPTO, mas há técnicas básicas de organização especial. O que pode ser feito no futuro? Como já vimos, os números não estão a nosso favor, mas nada está perdido. Os investigadores do IPCC acreditam que com determinadas ações é possível não ultrapassar a barreira dos 1,5 graus Celsius. Como? Governos e privados devem aumentar o financiamento para políticas abonatórias ao clima. E que políticas ou ações são estas? Políticas para uma eficiente utilização de água, inclusão de sistemas de alerta climáticos, incentivos à aquacultura e pesca sustentável, construção de edifícios eficientes, entre outros. Era muito importante que o tal cidadão comum ele também tivesse a bagagem, conhecimento. Já temos alguma coisa, portanto, todos estamos a sofrer, de alguma forma, direto ou indiretamente, o impacto destes fenómenos climáticos extremos. Por vezes nós não associamos a relação causa e efeito. Acho que é necessário explicar isto. Muitas ações estão também ao alcance de qualquer cidadão comum. Falo, por exemplo, de fazer reciclagem, utilizar energias renováveis, reduzir o desperdício alimentar, reflorestar, utilizar veículos elétricos, mas mais transportes públicos e bicicletas, ou optar por regimes alimentares saudáveis e sustentáveis.